Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nós queremos levar definitivamente a sério a questão climática. Não é mais uma questão secundária, não é mais uma questão apenas de cientista. É uma questão de responsabilidade de todos nós. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Eu acho que é preciso garantir o direito dos denunciantes, também garantir o amplo e pleno direito de defesa e o sigilo, principalmente daquelas pessoas que foram lesadas. Diga lá, Celso. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Existem dois tipos de ladrões. O ladrão que rouba o nosso dinheiro e outro, mais perverso ainda, que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. E hoje, também no Estúdio Rastro, temos a participação especialíssima do nosso querido Bernardo Esteves, repórter de Ciência e Meio Ambiente da Piauí. Bem-vindo, Bernardo. Alô, Fernando. Tudo bem, gente? É isso aí. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Nos primeiros 10 dias de setembro, o país registrou 37.492 focos de incêndio. Bem mais do que o dobro do que havia sido registrado no mesmo período do ano anterior, 15.613 focos. A seca deste ano é a mais extensa e severa jamais vista no Brasil. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, divulgou uma nota alertando para o fato de que estão sob algum grau de seca 5 milhões de quilômetros quadrados, ou 59% do território nacional. São números e indicadores que vão compondo um quadro aterrador. O desastre ambiental, tantas vezes anunciado e tantas vezes negligenciado por governos e grandes empresas mundo afora, não está mais num futuro próximo. Ele já está ocorrendo e o que estamos assistindo e sofrendo neste momento são alguns de seus sintomas. Algumas semanas atrás, o Bernardo esteve aqui no programa e disse que em setembro a coisa ia se agravar. Pois Bernardo está de volta para nos ajudar a entender a dimensão do problema e se está valendo aquela profecia do Alceu Valença na canção Fé na Perua, tá pior, vai piorar. O presidente Lula anunciou finalmente nessa semana a criação da Autoridade Climática, autarquia responsável pela coordenação e implementação de medidas de combate à mudança do clima, além de fiscalizar o cumprimento de metas ambientais entre as diversas áreas do governo e coordenar as ações da União com estados e municípios. Era uma promessa de campanha que só agora sai do papel. Lula também anunciou que enviará ao Congresso uma medida provisória para criar o Estatuto Jurídico da Emergência Climática, que deve destravar a burocracia e acelerar o enfrentamento aos eventos climáticos extremos. É uma boiada do bem ou uma antiboiada, se a gente quiser. É também uma vitória de Marina Silva, que comemorou os anúncios. A gente vai discutir o que se deve esperar daqui em diante do governo, que em matéria ambiental, às vezes dá a impressão de dançar no ritmo daquele bolero de João Bosco e Aldir Blanc. 2 para lá, 2 para cá. No segundo bloco, a gente vai tratar da demissão do agora ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, depois que vieram à tona denúncias de assédio e importunação sexual contra várias mulheres, entre as quais a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O ministro dos Direitos Humanos, acusado de assediar a ministra da Igualdade Racial, um homem negro e uma mulher negra, ocupando cargos de grande simbologia e importância estratégica, responsáveis por cuidar de grupos e direitos que foram aviltados e humilhados pelo governo anterior. Dificilmente seria possível imaginar algo pior. Mas a maneira como Silvio Almeida reagiu antes de ser demitido, dizendo ser vítima de uma ação orquestrada para derrubá-lo, acusando o movimento Me Too de ter agido em retaliação por ter tido interesses contrariados e acusando as mulheres de estar mentindo, pois é disso que se trata. Essas atitudes de Almeida tornaram as coisas, que já eram muito ruins, ainda piores. A Polícia Federal iniciou uma investigação sobre o caso, mantendo detalhes em segredo para proteger a identidade das vítimas. Entre as denunciantes estariam ex-alunas da Universidade São Judas Tadeu, onde Silvio Almeida lecionou entre 2007 e 2012. É preciso aguardar com serenidade essas investigações e garantir ao acusado pleno direito de defesa. Mas, para além do aspecto legal, dos eventuais crimes que tenham sido cometidos, o episódio abriu feridas profundas no campo da esquerda ou no universo progressista.
com implicações políticas que ainda não temos bem como dimensionar. A gente vai falar também sobre isso. No terceiro bloco, a gente faz um balanço do 7 de setembro bolsonarista. Vamos falar do cisma entre os apoiadores do líder, Jair Bolsonaro, e os dissidentes que embarcaram no carro de Pablo Marçal, que faturou com o evento. Evento de resto marcado pelos previsíveis ataques ao STF e Alexandre de Moraes e por pedido de anistia para os golpistas do 8 de janeiro e para o líder dos golpistas, o próprio Jair. É esdrúxulo, como disse o professor de Direito Rafael Maffei, em artigo no site da Piauí, anistiar por tentativa de golpe aqueles que continuam atentando contra a democracia. Mas estamos no Brasil e, como diria Chicó, só sei que foi assim. É isso, vem com a gente. Muito bem, Bernardo, vamos começar com você. Eu te dou a palavra para fazer aí um balanço do que a gente tem visto nos últimos dias. Eu citei alguns números, há muitos outros que mostram uma situação... Enfim, você falou que ia piorar, eu não imaginei que fosse tanto. Pois é, Fernando, tá feio mesmo. Acho que é o caso de fazer um balanço do que a gente tem visto e do que a gente não tem visto, né? Que é o céu. A gente tá vindo aí de uns 10 dias com esse céu horroroso, coberto por uma bruma espessa e leitosa. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Onde não tem lembrança de anos anteriores, durante a temporada de queimadas, a gente ter o céu tão comprometido. Aí a gente tem essa maratona de foto de pôr do sol, cor de sangue no Instagram. Pode até ficar impressionante, mas isso não é normal, não é bruma, não é neblina, né? Isso é efeito direto dessas queimadas que estão afetando mais de metade do território nacional, né? Como você colocou aí. Eu acho que dessas cenas todas que circularam essa semana, a que me chocou mais foi a do Rio Madeira, seco, com as pessoas andando pelo leito, como se fosse um deserto. Não sei se vocês viram essa. Acho que essas cenas são devastadoras. E vale lembrar, a gente não está falando de um ribeirão qualquer, né? Assim, o Madeira é o afluente mais extenso do Amazonas, um dos rios mais caudalosos do mundo. E ele atingiu o nível mais baixo desde que essa medição começou a ser feita, em 1967. Isso na Amazônia, né? Mas eu queria falar um pouco de Cerrado também, porque quarta-feira foi o dia do Cerrado. E aí a gente comemorou essa data com 2.500 focos de incêndio, quase, em 24 horas. E isso é metade dos focos registrados no país nesse período. Como é o dia do Cerrado, o IPAM fez um levantamento com dados do MAP Biomas e mostrou que desde 1985 já foi queimada uma área de quase 90 milhões de hectares do Cerrado, que dá 44% da área total desse bioma, ou quase uma região sudeste inteira em extensão territorial. E aí, eu não quero me repetir muito, Fernando, em relação ao que eu já disse 2 semanas atrás, mas assim, o pano de fundo que a gente tem é o mesmo. Então, vale destacar, para a gente ter o quadro, vale ter em perspectiva a dimensão atípica, né? A pior seca que a gente já monitorou com os dados que a gente tem, que está vindo na sequência de um outro ano com seca, isso tudo na moldura da crise climática, que vai nos trazer mais secas, mais eventos extremos. Isso é o que a gente já tinha, né? Eu queria falar um pouco hoje sobre políticas públicas de combate e prevenção para a gente fazer frente a esse desafio. Vamos falar porque tem o anúncio dessa autoridade climática e o que a gente pode esperar se o governo demorou. Parece óbvio que demorou, né? Porque era uma promessa de campanha do Lula, pelo menos em relação a essa medida administrativa ou essa política pública. O Lula demorou 1 ano e meio, pelo menos, para tomar uma decisão que deveria ter sido tomada em janeiro do ano passado. Isso, Fernando. A percepção geral dos ambientalistas é que o governo está fazendo pouco para combater e prevenir os incêndios e que a ação não está à altura da gravidade da situação. Essa semana eu conversei com vários ambientalistas, falei, por exemplo, com o Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, e ele disse, por exemplo, que está faltando uma ação coordenada do governo, que saia do escopo só do Ministério do Meio Ambiente. A gente vê muito a Marina Silva tomando a frente, falando em nome do governo, mas é só ela. Esse problema requereria que a gente tivesse muitos outros ministros da esplanada falando disso. O Astrini cobra. Cadê o Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, orientando os produtores rurais sobre as melhores práticas para evitar e prevenir os incêndios, né? Assim, cadê o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que poderia estar comandando uma ação transversal, coordenada para fazer frente a esse problema? Então, de certa maneira, esse anúncio do Lula, da criação da Autoridade Climática Nacional, vai um pouco nessa direção, de criar na estrutura de governo uma instância transversal que possa olhar para as ações de todas as pastas. Essa era uma promessa de campanha.
que não tinha vingado ainda porque essa ação precisa de aprovação do Congresso Nacional para a gente criar esse tipo de estrutura nova dentro do Executivo. E no balanço ali do que o governo queria aprovar e tal, essa acabou não sendo uma prioridade. Mas assim, essa medida precisa ser aprovada pelo Congresso e, por enquanto, o Lula só anunciou ela numa reunião com prefeitos da Amazônia em Manaus. Então, assim, ainda não veio o ato administrativo, né? Assim, ele ainda não assinou a medida provisória, o que quer que seja, criando essa autoridade, e o Congresso não votou. Então, assim, é um anúncio que tem uma carga política importante, sinaliza um desejo do governo, mas não é nessa seca, nessa temporada de queimadas que essa autoridade vai surtir efeito. Ela talvez surja para o futuro. Agora, eu acho importante ressaltar, Fernando, dura que o Lula, nessa mesma viagem à Amazônia, ele fala da Autoridade Climática Nacional, mas ele também manifesta o seu apoio ao asfaltamento do trecho do meio da BR-319, uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho. É objeto de uma grande polêmica aí entre os ambientalistas. Os ambientalistas, praticamente todos, garantem que o asfaltamento desse trecho da floresta pode pôr a perder um dos trechos mais protegidos da Amazônia. E a gente sabe de outras estradas que a gente abriu na Amazônia que a abertura de estradas, o asfaltamento de estradas é um vetor muito forte de desmatamento. É o bolero que eu falei na entrada do programa, na escalada. Exato. É o 2 para lá, 2 para cá. Pois é, então de que lado o Lula está jogando? Qual é a força dessa prioridade da questão ambiental para ele, né? Assim, é muito significativo, muito sintomático que numa mesma viagem ele faça esses dois anúncios. E a gente também não viu o Lula chamando uma reunião de governadores para ter uma ação coordenada com os estados, né, para combater os incêndios, porque uma parte importante desse combate é a atribuição dos estados, né? Então a gente não está vendo o governo agir transversalmente e em coordenação com os estados. Mas enfim, vamos voltar para as queimadas, Fernando. Eu também estou sempre conversando com a Érica Beringer e com a Joyce Ferreira, da Rede Amazônia Sustentável, e a Érica costuma dizer que a gente está sempre fazendo políticas públicas para um mundo que não existe mais, que a gente precisava pensar nas políticas públicas para o antropoceno. E aí, no caso, assim, a gente pensar em política pública para esse mundo novo significa a gente se preparar e agir proativamente, ações de prevenção, que agora, claro, está pegando fogo, a gente tem que realmente equipar as brigadas e colocar em campo, mas justamente para a gente evitar que eu precise vir aqui ao foro falar dessas coisas nas próximas temporadas de queimadas, a gente deveria começar a pensar em rever algumas práticas agropecuárias, né, no longo prazo, porque a gente sabe que boa parte dessas queimadas, elas têm origem no uso descuidado do fogo para limpar pastagem, limpar lavoura, e que escapa, pega em floresta depois disso. Então, assim, isso envolve um sistema de monitoramento para você desencadear as medidas de prevenção quando o risco for alto. Essa seca, claro, ela é atípica, mas ela não era imprevisível. A gente tinha sinais semanas, meses atrás apontando, olha, a gente pode se preparar e aí não só equipar as brigadas, mas também orientar, ter uma conversa com os produtores rurais. Outra coisa que vale ressaltar é que mesmo que a gente não tenha políticas públicas novas, um bom começo seria a gente se esforçar para cumprir as leis que já existem. Conversei também com a Sueli Araújo, também é do Observatório do Clima, e ela tem um ponto de vista sobre essa questão que acho muito eloquente. Ela disse que a gente tem desde o Código Florestal de 1934, ou seja, 90 anos atrás, a gente tem uma legislação com dispositivos que proíbem ou limitam o uso do fogo para preparar o terreno para cultivo, sem que se tome as devidas precauções ou sem que haja uma autorização prévia da autoridade pública para isso. Isso entra na legislação brasileira de 1934, depois foi mantido no Código Florestal de 1965 e continua valendo no Código atual, que está em vigor desde 2012. Além disso, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais de 1988, que criminaliza a prática de incêndio florestal. Tem uma pena de até 4 anos no caso de crime doloso e de até 1 ano no caso de crime culposo. Tem gente falando em aumentar, endurecer a pena nesse caso. A própria Marina Silva andou falando de um dispositivo que pudesse permitir confiscar as terras de quem provocou os incêndios intencionalmente. E eu acho que esse pode ser um caminho válido. A figura, se sentir que está a perigo de provocar fogo, vai pensar 2, 3 vezes ou vai se armar de precauções maiores. Então, assim, como disse a Sueli, né, vai fazer um século quase que o Brasil está fazendo vista grossa para quem infringe a lei no que diz respeito aos incêndios florestais. Perfeito. Ana, deixa eu pôr você na conversa. Você falou com a ministra Marina Silva e eu queria saber se ela está, posso usar a palavra otimista, com os anúncios feitos pelo Lula, quais são as preocupações que ela manifesta e como ela recebeu essa nova sinalização do presidente. Não, assim, acho que ela tá primeiramente consternada com o tamanho e a rapidez com que esse fogo e depois essa fumaça, essa bruma, né, que o Bernardo falou, se alastrou. Mas o que ela, na verdade, me explicou mais foi o funcionamento dessa autoridade climática, que é um projeto dela, que estava na proposta que ela apresentou para o Lula em 2022,
e que ele acabou incorporando no programa de governo, mas acabou nunca se tornando realidade. E a Marina, depois da tragédia do Rio Grande do Sul, ela fez aquele Plano Nacional para Emergências Climáticas, que ela apresentou para o presidente Lula, para a Casa Civil e etc. E dentro desse plano está contemplada a criação da Autoridade Climática. Essa Autoridade Climática é uma autarquia que vai ser criada por medida provisória, segundo ela falou, e que, na verdade, é menos aquela coisa mais estratégica, né? A autoridade climática, aquela figura política e transversal que vai circular de ministério em ministério, avaliando o que está sendo feito em cada lugar, trazendo tudo meio que para a mesma página ali dentro do governo. Não vai ser muito isso. Na verdade, a autoridade climática vai ser um aparato técnico para fazer com que o trabalho de prevenção a esses extremos climáticos funcione. Porque o que a gente tem hoje, na verdade, é um aparato de solução de emergência. Ela me citou um exemplo do que seria um trabalho de prevenção nesse caso. Você tem seca em determinados períodos do ano, tal, que a gente sabe que acontece, mas que a liberação de recursos para, por exemplo, cesta básica, para enviar a cesta básica para uma região que está sofrendo com a seca e tal, ela é feita quando a seca começa. Então, o dispositivo que abre aquele recurso para o envio daquela cesta básica é quando a seca começa. Com a criação dessa autoridade climática, a execução desse Plano Nacional de Combate a Emergências Climáticas, você consegue previsão orçamentária para fazer isso de forma antecipada. Então, se você precisa mandar uma cesta básica que custa de R$300 a R$400 para o Nordeste, de forma emergencial, essa cesta básica pode custar, sei lá, R$2.000, R$3.000, contemplando todos os gastos com logística e tudo mais. Um aparato legal que permite que isso seja feito com planejamento, você pode fazer um estoque, você pode comprar antes, você pode ter um contato mais direto com o CEMADEM, que monitora as previsões de seca. É uma burocracia que, de certa forma, desburocratizaria as medidas de prevenção. Basicamente é isso que ela me explicou. Ana, de outras vezes que eu conversei com a Marina sobre essa autoridade, ela gostava muito de comparar o que ela tinha em mente para essa instância, né, como algo equivalente a, por exemplo, a instância do Banco Central que fiscaliza o cumprimento das metas de inflação, por exemplo, né? Eu acho que esse espírito continua no desenho da autoridade. Ela falou especificamente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Ela comparou com essa autoridade, que foi criada em 2021 e que, na verdade, monitora os riscos. Ela não citou uma comparação específica com o Banco Central, mas ela disse que é uma autarquia que teria uma certa autonomia orçamentária também, assim como o IBAMA. Embora ela avalie que, no caso do IBAMA, por exemplo, o orçamento do IBAMA nunca é o suficiente, você precisa sempre compor com outros recursos e tal. Então, que seria mais ou menos o caso dessa autoridade climática. Você teria um orçamento que daria alguma independência, mas, claro, ficaria um pouco à mercê ali das prioridades daquele momento, né? E aí, eu queria citar a coluna da Chay Suruí na Folha. A Chay é uma ativista do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Ela tem uma coluna na Folha e ela denunciou que plantações de mandioca na Amazônia atualmente estão cozinhando dentro da terra por causa do aquecimento da temperatura, não só do aquecimento da temperatura da Amazônia, mas também em razão dos incêndios. E aí, eu citou 2 casos que eu achei muito emblemáticos de colocar fogo em aldeias indígenas. Ela citou um exemplo que eu fui pesquisar da terra indígena de Igarapé-Laje, em Rondônia, em que invasores grileiros que queriam ocupar aquelas terras que são demarcadas invadiram a aldeia, ordenaram que os indígenas saíssem, ameaçaram eles de morte e, como eles se negaram a sair, atearam fogo em tudo. Isso foi agora. E aí, obviamente, esse fogo se alastra. No Mato Grosso do Sul, na terra dos Guarani Kaiowás, perfis ligados ao agro divulgaram notícias falsas dizendo que os indígenas estariam ateando fogo em fazendas da região. E essas fake news acabaram regimentando um monte de fazendeiro ali do Mato Grosso do Sul para impedirem isso. E o que eles acabaram fazendo? Atearam fogo nas terras dos Guarani Kaiowás. Tudo isso agora, entendeu? Então, assim, eu tô citando 2 exemplos, mas pra gente ver que esses caras era do fogo agora. Você ateia fogo em tudo. E numa situação como essa… Celso, vamos com você agora. Então, Fernando, no último programa que a gente fez sobre isso, eles estão se tornando cada vez mais frequentes, né? Porque ninguém faz nada para resolver o problema. Eu tinha mencionado que, assim, o cenário otimista era que esse problema fosse basicamente crime. Um bando de bandidos tacando fogo na floresta. Porque isso, em tese, seria mais fácil de resolver.
Questão de você fiscalizar, prender os caras, etc. Não estou dizendo que é fácil de resolver. Para começar, como disse o climatologista Carlos Nobre numa entrevista ao Estadão, pegar um incêndio com um satélite é difícil. É bem mais difícil do que pegar desmatamento, por exemplo, que demora um tempo do processamento das imagens, etc. Quando você pega lá o foco, o cara que tacou fogo naquilo já saiu. Mas, de qualquer maneira, eu acho mais fácil lidar com isso do que se for um problema, basicamente, que o aquecimento global secou a mata e o incêndio está surgindo naturalmente, né? Aí eu acho que a gente está realmente ferrado. O Carlos Nobre concorda que a grande maioria dos focos de incêndio foram causados por crime, né? Pela ação humana, mas ele também conta uma história que eu achei desesperadora, que ele diz que o ritmo de aquecimento está mais rápido do que o modelo mais pessimista que os climatologistas tinham. Então, por exemplo, ele diz que no começo de 2022, os climatologistas previram que o El Niño daquele ano seria bem forte. E isso aconteceu mesmo. Mas eles achavam que esse bem forte seria um aquecimento de 1,3 graus Celsius. E foi de 1,5. O modelo mais pessimista só previa 1,5 para 2028. A situação é de desastre mesmo, aparentemente. E quando o Estadão perguntou para ele o que ele achava da estimativa da Marina Silva, que dizia que o Pantanal podia acabar antes de 2100, ele disse que a Marina está sendo muito otimista, pode ser que acabe antes de 2070. Então, enfim, é um absoluto colapso, né, cara? Uma situação de absoluto desespero. E sobre tudo isso que o pessoal estava falando aqui, é óbvio que isso vai depender de uma articulação política que aí é que você tem vontade de chorar mesmo, quando você olha para a atuação recente do Congresso sobre isso. Por exemplo, a gente está discutindo aqui a Constituição da Autoridade Climática. É sempre bom lembrar, no começo do governo Lula, esse Congresso que está aí, essa legislatura, tentou mudar a configuração ministerial que o Lula propôs para tirar atribuições do Ministério do Meio Ambiente, cara. Então, assim, o nível de sabotagem da facção dominante da política brasileira atual, que é absolutamente hegemônica, que é essa direita mais radical, não necessariamente extrema-direita, mas enfim, é uma direita sem limites, né? Assim, tudo o que eles fazem é contrário do que precisa ser feito. Então, por exemplo, a Ana e o Bernardo estavam discutindo aqui o caso do Banco Central, por exemplo. O Banco Central é do interesse de longo prazo do mercado financeiro que existe o Banco Central. O Banco Central suaviza o ciclo econômico, o Banco Central fiscaliza o sistema financeiro, etc., evita fraudes, etc. Agora, para você ter um troço desse, os agentes de mercado precisam concordar que é bom que o longo prazo seja priorizado, entendeu? Porque no curto prazo vai contrariar o interesse do cara que quer fraudar o sistema financeiro, enfim. Eu acho difícil imaginar algo sendo feito atualmente com a autorização do agronegócio brasileiro. Eles precisariam aceitar que vai ter um organismo que, no longo prazo, joga a favor deles, assim, para o bom funcionamento da agricultura, mas que no curto prazo vai impor limites, vai fazer regulações, vai fazer alguma coisa dessa. Alguém consegue imaginar algo desse tipo passando no Congresso? O que a base radical está pedindo, entendeu? Então, eu sou um pouco cético, assim, do que a gente vai conseguir fazer, né, com essa autoridade climática no contexto atual. Ela obviamente é necessária, entendeu? Assim, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas pelo menos o horizonte político atual, eu tenho poucas ilusões com relação a isso, e se alguma coisa razoável sair disso, para mim vai ser uma surpresa muito grande e maravilhosa. E Celso, tem uma questão de fundo aí que foi até abordada pelo Conrado Hübner na coluna dele dessa semana na Folha, que é a compatibilização da democracia, do ciclo democrático, com a necessidade de continuidade dessas políticas. Porque essa autarquia e a questão do meio ambiente, a gente está vendo. Se você não tiver uma continuidade, um planejamento de médio e longo prazo, as coisas vão por água abaixo. Então, tem um problema aí que a gente não sabe muito bem como vai ser equacionado, mas que não é fácil. Pensa se a direita ganha, se uma direita à la Bolsonaro ganha a eleição daqui a 2 anos. Não adianta botar a Marina de ministra de 20 em 20 anos, né, cara? Se no resto desse tempo todo, entendeu? Enfim, a gente estiver tacando fogo em tudo. E mesmo com ela ministra, já tá atacando já fogo tá em tudo. Difícil. Agora, Fernando, para amarrar, eu acho que vale a pena a gente pontuar uma coisa, né? A gente vai atravessar esse setembro árido e aí, no primeiro fim de semana de outubro, tem eleição, né? A gente tem o risco, gosto sempre de bater nessa tecla, né? A gente provavelmente vai ter muita gente indo votar com os olhos ardendo e as mucosas secas, né? Quem sabe isso ajuda as pessoas a escolherem candidatos comprometidos com essa causa. Boa. Um bom arremate, a gente vai encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, a gente vai falar do caso Silvio Almeida. Já voltamos.
Está no ar, no site da Piauí, o segundo episódio da série A Longa Arte de Antônio Carlos Jobim, apresentada pelo violonista, escritor e crítico musical Arthur Nestrovsky, com a participação da cantora Paula Morelenbaum. O Orfeu da Conceição foi o espetáculo que promoveu o encontro de Tom Jobim com Vinícius de Moraes. A série A Longa Arte de Antônio Carlos Jobim é uma coprodução da Piauí com a Jobim Music e tem o patrocínio da Natura. Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Eu falei na abertura a respeito da maneira como o Silvio Almeida se defendeu, a estratégia de defesa dele. Eu sei que você tem apuração sobre isso, mas talvez a gente possa começar pela pré-história desse caso, pelos antecedentes. Desde quando esse assunto surgiu no âmbito do governo e por que só agora ele veio a público? Bom, antes de tudo, Fernanda, eu queria falar que eu vou me poupar e poupar o ouvinte de descrever o que aconteceu. Eu acho que todo mundo aqui está completamente informado sobre o que foi noticiado na coluna do Guilherme Amado na semana passada e sobre muito do que se seguiu. Eu queria contar um pouco, como você falou, sobre o antes. O governo já sabia há pelo menos 6 meses sobre isso, em especial os ministros Alexandre Padilha, que é da articulação política, o Márcio Macedo, que é o da articulação com os movimentos sociais, o Vinícius Carvalho e o Paulo Pimenta, que na época ainda era ministro da SECOM. Mas eles também sabiam que a ministra Aniele Franco não queria falar porque ela não queria ser ela, como mulher preta, a pessoa a destruir esse sonho da presença desse ministro nesse ministério tão importante, um ministro preto, tudo que representava a presença dos dois ali, né? Ela não queria ser ela a pessoa a colocar tudo isso em xeque, então ela preferiu se calar. E há mais ou menos 2 meses, o Lula soube, porque isso estava circulando no palácio e tal, né? E, enfim, alguém contou pro Lula e ele pediu para afastar o Silvio Almeida enquanto se apurasse o que aconteceu. Já estava começando um movimento dentro do palácio para isso e, obviamente, o Silvio Almeida sabia que isso estava acontecendo. Mas antes que esse processo fosse concluído, concretizado, como estava sendo falado no palácio, obviamente chegou no ouvido de vários jornalistas que começaram a apurar e até que a história foi publicada no Metrópolis. A Janja, que é muito amiga da Aniele, também soube do caso mais ou menos na época do Lula e teve ali um papel importante nisso. Mas o fato é que, como tinha tanta gente sabendo, isso acabou vazando e foi publicado no Metrópolis. O que eu não entendi, Ana, que você falou que o Lula pediu para afastar o Silvio depois disso ou naquele momento? Na verdade, assim, tem uma portaria que determina que se há denúncia de assédio, a pessoa é exonerada imediatamente, em todo o âmbito da administração pública. Mas, nesse caso, como, primeiro, não havia uma denúncia oficial, o que o presidente queria era que isso fosse investigado, que ele fosse afastado para que a investigação fosse feita e, a partir daí, a gente poder ter uma ideia do que de fato aconteceu. Então, era isso que a AGU estava conduzindo, a ideia de afastamento para depois fazer a investigação. Mas não deu tempo. Eu também acho que vale destacar que nesses 1 ano e 9 meses de governo, o Silvio Almeida não conseguiu se aproximar muito do PT, nem dos movimentos sociais, nem do movimento negro. Ele era mais próximo do PSOL. Então, considerando esse contexto em que ele era relativamente isolado, quando estourou esse escândalo, obviamente não tinha muita gente ali para interceder por ele. A avaliação, basicamente, do governo era de que ele atuava sempre numa dimensão muito individual, meio se autopromovendo e não numa dimensão coletiva, que era como eles avaliavam que o ministério precisava. Dito isso, eu queria também destacar alguns pontos da conduta dele pós-revelação das acusações, que segue um padrão muito comum entre homens acusados de assédio, agressão sexual, importunação sexual e estupro, que é negar tudo e partir para a descredibilização das vítimas. No caso, a ministra Aniele Franco, que foi o que você começou mencionando no início do programa, Fernando. Primeiro, ele já tinha em mãos vídeos de câmeras de segurança de restaurantes em que eles estiveram, depois do episódio de importunação, numa tentativa de mostrar que eles tinham uma boa relação e que ele, ao menos nesses vídeos, tinha se comportado. Então ele já estava com tudo isso pronto, o que demonstra que ele já sabia que a história podia ser revelada a qualquer momento. Então, se ele já sabia, por que ele não se afastou do cargo para preparar a própria defesa? Por que ele esperou a bomba estourar?
A gente não sabe. Depois, quando a bomba estourou, ele vazou para um veículo de imprensa mensagens privadas trocadas com a ministra numa tentativa de mostrar que os dois tinham uma relação de intimidade. E esses vazamentos foram seletivos. As mensagens vazadas foram selecionadas sem que se tenha certeza de que elas são a íntegra do que está no celular dele. E mesmo que elas sejam a íntegra, é também uma estratégia muito comum dos acusados desse tipo de crime insinuar que a relação íntima com a vítima pode ter aberto espaço para um ato, muito entre aspas, consensual. É tão padrão vazar essas mensagens que mostram uma suposta intimidade com a vítima, que isso está em roteiro de série de TV e tal. Então, assim, embora o Silvio Almeida diga que ele não fez nada, assim, reiteradamente, o script que ele segue é exatamente o mesmo de quem fez tudo. O Silvio Almeida tem um grande escritório de advocacia por trás dele hoje, que é, coincidentemente, o escritório do qual ele era sócio antes de ir para o governo, que é o Vardi Advogados, do Valfrido Vardi. O Valfrido Vardi é um cara relativamente bem relacionado, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e ele contratou o Silvio Almeida bem no período em que ele começou a despontar como uma liderança intelectual, lá pelos anos de 2020 e 2021, bem no governo Bolsonaro. Valfrido Vardi, que foi, permita-me só fazer esse aposto aqui, que foi perfilado por você na edição da Piauí que está circulando este mês. Pois é, não queria dizer, não, mas já dizendo. Mas eu preciso, em benefício do ouvinte, o apresentador precisa dar essa informação a quem não sabe. O Silvio Almeida tinha lançado um livro em 2019 chamado Racismo Estrutural, que chamou a atenção da opinião pública, e ele é um orador extremamente competente, um professor, um teórico e tal, mas ele não era muito conhecido pelo seu trabalho como advogado. Então, quando ele foi contratado pelo Vardi, e o Vardi é um escritório de briga pesada, contencioso e tal, ninguém entendeu muito bem o que o Silvio Almeida foi fazer lá. Mas como o Vardi estava contratando outros nomes que poderiam ter alguma relevância num governo progressista pós-Bolsonaro, ficou meio que subentendido que esse era o caso do Silvio Almeida. Ele era uma aposta e o Vardi até noticiou essa contratação nos jornais, anúncio em página inteira de jornal, tal. Foi feito todo um alarde. O Vardi, ele não é criminalista, ele trabalha com direito societário. Mas o escritório dele é um escritório que arregimenta as especialidades conforme a necessidade do cliente. Então, se eu chego lá com dor de dente, cólica, querendo me divorciar do meu marido e precisando de um VPN para entrar no Twitter, ele vai lá e vai arranjar um dentista, um remédio, um advogado e um VPN. Então é isso que ele está fazendo com o Silvio Almeida agora. Ele está prospectando pessoas que trabalhem a comunicação da crise, um criminalista que aceite defendê-lo. Então é isso que o Vardi faz. Ele chama todo mundo para atuar, mesmo gente que não seja do escritório dele, ele chama para atuar nesse caso. E eles até queriam uma criminalista que fosse mulher preta, e até agora eles não conseguiram. Segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, quem aceitou defendê-lo foi o Nélio Machado, um criminalista carioca, muito conhecido por defender o bicheiro Castor de Andrade e depois o Daniel Dantas. Eles também contrataram uma ex-orientanda do Silvio Almeida, chamada Juliana Faleiros, que é uma constitucionalista que atua também nos movimentos sociais. Segundo mensagens que foram compartilhadas comigo de grupos de WhatsApp dos quais ela participa, desde a semana passada a Juliana tem externado a opinião de que não acredita que o Silvio Almeida tenha feito nada. E ela, inclusive, também disse que quase foi trabalhar com ele no Ministério dos Direitos Humanos. Então é uma pessoa muito próxima dele e que aparentemente confia bastante nele. O Reinaldo Azevedo, um jornalista de quem eu gosto muito, amigo do Vardi, com quem ele realiza um programa de entrevistas no YouTube, inclusive o Silvio Almeida já foi um dos entrevistados, o Reinaldo Azevedo tem batido muito nessa tecla de que o Silvio Almeida não pode ser alvo de um tribunal de exceção, que ele precisa ser julgado primeiro. E essa, coincidentemente, é a mesma tese que o Silvio Almeida tem procurado externar para lideranças que ele tem procurado nos últimos dias, lideranças do movimento negro e tal, para tentar obter o apoio deles nessa questão. Então, obviamente, ele tem dificuldade porque, como eu falei antes, ele não é muito reconhecido como militante do movimento negro, mas ele tem batido nessa tecla muito parecida com a do Reinaldo. Reinaldo Azevedo, só para fazer um parêntese, um aposto, Ana, não é funcionário do Vardi, mas está sendo pago nesse Reconversa. Ele está sendo remunerado para fazer esse programa com o Vardi. Portanto, trata-se de uma opinião com essa
circunstância, né? A gente tem que levar em conta esse fato, esse dado da realidade, que ele está sendo pago pelo Vard, e não estou querendo tirar nenhuma conclusão disso, mas apenas registrando esse fato. Esse perfil me permite fazer algumas análises. O Vard é o tipo de advogado que atende, assim, os clientes desesperados. E como ele é muito caro e muito ousado nos métodos dele, você recorre a ele quando realmente não tem saída. Porque ele vai usar tudo que estiver ao alcance dele para ganhar, tudo mesmo. Até por isso ele é conhecido por ser muito truculento, por usar métodos bem heterodoxos de advocacia. E o Metrópolis publicou hoje, dia que a gente está gravando o programa, quinta-feira, uma entrevista com um ex-diretor do Ministério dos Direitos Humanos da gestão do Silvio Almeida, chamado Leonardo Pinho, que é um sociólogo filiado ao PT, inclusive é candidato a prefeito pelo PT em Valinhos, em que ele acusa o Silvio Almeida de assédio moral. E lá pelas tantas, o ex-diretor conta que, depois dessas acusações que ele fez, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido dizendo o seguinte, aí eu vou abrir aspas para reproduzir o que está escrito no Metrópolis. Não vou aceitar, o complô vai ser desmantelado, para de falar. O Silvio é sócio de grandes escritórios de advocacia, é sócio do Valfrido Vard, fecha aspas, e a ligação foi encerrada. Então, quando o Vard está por trás da estratégia, o que indica é que o Silvio Almeida está disposto a tudo. Diante disso, a ministra Aniele Franco fica numa situação muito complicada como mulher, porque é complicada a história de uma mulher ser dissecada desse jeito sem que ela mesma tenha decidido tornar isso público, né? Ao que parece, pelas declarações oficiais, não foi escolha dela, ou seja, ela foi meio que levada a reboque por tudo isso. Eu sou jornalista, entendo que notícia é notícia, assim que é a vida. Mas não dá para deixar de notar também que esse turbilhão acontece a despeito da vontade dela de aparecer. E eu acho que isso é mais um tijolinho ali de violência que ocorre contra ela e contra os familiares dela que já passaram por uma tragédia atroz. Mas não denunciar também abre espaço para as coisas continuarem acontecendo. Então, assim, todo o contexto é muito complicado. Várias pessoas dizem, e o próprio presidente Lula disse, que se guarde o direito de defesa, né, a presunção de inocência, até que se comprove o que aconteceu. E eu sempre acho essa questão complicada, porque a vítima de assédio, de violência sexual, agressão e tal, muitas vezes ela não tem a foto do que aconteceu. Em geral, é a palavra dela e depoimentos de testemunhas que ajudam a compor o cenário. E justamente porque é difícil ter um conjunto probatório, é que a palavra da mulher é privilegiada nesses casos. Isso quem estava me explicando é a advogada Maíra Reck, especialista em direito de gênero, e ela conta que desde 2016, o STJ, com base em 114 acórdãos, reconheceu o valor de prova nos depoimentos de vítimas de abuso, entendendo justamente que eles não são praticados à luz do dia e aos olhos de todo mundo. Então, a partir do momento que as investigações tomem andamento e a ministra seja ouvida e outras possíveis vítimas sejam ouvidas, esses depoimentos já têm valor de prova. Inclusive, Ana, nessa matéria do Metrópolis, nessa entrevista que ele concedeu ao Metrópolis, ele narra que o Silvio Almeida o pressionava para gravar reuniões de forma clandestina, né? Reuniões para saber o que estava se dizendo a respeito dele, Silvio Almeida. E ele diz, comecei a perceber que o que ele queria não era uma relação de gestor público, mas uma fidelidade de gangster para defendê-lo a todo custo, algo pessoal, e o Estado é impessoal. São bem graves as acusações que ele faz ao Silvio Almeida. Celso, eu quero ouvir você a respeito desse caso. Então, Fernando, o caso obviamente é uma tragédia, né? Ninguém queria estar aqui falando de que um promissor político negro era discutido para candidatura ao Senado, que no futuro poderia ser até presidenciável, teria sua carreira abatida na decolagem, como aconteceu semana passada. Agora, embora obviamente o Silvio tenha direito de defesa e na esfera judiciária tem que ter todos os seus direitos respeitados e a gente não deve encorajar linchamento nem nada, as acusações são muito graves e não é uma acusação só. Então, o quadro todo que vai se pintando, a probabilidade disso não ser verdade, alguma coisa, é remota, né? Assim, não é uma coisa que parece plausível. E isso é muito ruim, né? Semana passada, eu conversei com várias pessoas ligadas a tanto o movimento negro, como, enfim, movimento de direitos humanos e tal, e eles estavam em luto, assim, tipo, para a causa é muito ruim. Independente de qualquer questão do direito de defesa, etc., a demissão do Silvio Almeida era absolutamente indispensável. Isso era inconcebível que ele continuasse no cargo. Para ele continuar no cargo, depois que a denúncia apareceu, a Aniele teria que pedir demissão. Vocês acham que teria uma reunião de ministério
com uma ministra e o cara que ela acusou de assédio. Isso é bizarro, certo? Assim. Então, para manter o Silvio Almeida no ministério, o Lula teria que brigar com o eleitorado feminino, que elegeu o Lula. Assim, o Lula, nas pesquisas eleitorais, consistentemente tinha maior intenção de voto entre as mulheres. Teria que brigar com as suas ministras mulheres. Teria que brigar com o movimento feminista que estava lá no dia que fundaram o PT no Colégio Sion, em 1980. E ainda teria que brigar com a Janja, entendeu? Que saiu em defesa da Aniele logo no começo. Então, assim, se for verdade que o Silvio... que teria que brigar com uma parte significativa do eleitorado masculino também. Que também, não compactua claro. com essa porcaria. Exatamente, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, se é verdade que o Silvio Almeida ainda tinha esperança de continuar no cargo depois que estourou a denúncia, ele estava, obviamente, vivendo uma ilusão alucinada, certo? Assim, isso não tinha a menor chance de acontecer. Ele teria feito muito melhor em se demitir, dizer que, olha só, eu vou cuidar aqui da minha defesa, etc. Uma coisa assim. A defesa dele foi muito ruim, né? Como a Ana já falou. E aí, assim, alguns defensores do Silvio Almeida dizem assim, apareceu tanta coisa ao mesmo tempo que dá a impressão de uma operação articulada para derrubar o... Gente, isso é Brasília. Então, assim, qualquer cargo que você tenha, tem outros caras que querem aquele cargo. Tanto adversários quanto aliados querem o seu cargo. E quando eles sentirem o sangue na água, eles vão para cima. Entendeu? Então é óbvio que tinha gente que queria o ministério do Silvio Almeida e que essas notícias já vinham circulando, os caras prepararam lá seus ataques. Mas isso é reclamar de que política é assim, reclamar que a chuva molha, entendeu? Isso não existe. Assim, se pega qualquer ministro que caiu em qualquer escândalo, por qualquer motivo, em qualquer momento da história brasileira, tem um elemento que é os adversários do cara indo lá derrubar ele, mas isso não quer dizer que ele caiu, que as denúncias foram inventadas por esses adversários, certo? Entendeu? Isso não tem nenhuma implicação sobre a veracidade das denúncias. Os defensores do Silvio Almeida também dizem, não, mas políticos brancos têm mais facilidade a sobreviver a denúncias desse tipo. Não, e isso é verdade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, têm denúncia de agressão contra as suas ex-mulheres e estão aí. E isso é totalmente verdade, e eu não tenho a menor dúvida que isso deve ao fato que séculos de predomínio branco na política deu a esses políticos essas redes de apoio no judiciário, no mundo político, etc. Isso aí eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas assim, o nosso objetivo não é garantir que os homens negros tenham o mesmo direito de assediar mulheres que os homens brancos têm, certo? Assim, o nosso objetivo é que nenhuma mulher seja assediada. O episódio também serviu para alguns setores que têm essa campanha contra as chamadas pautas identitárias levantarem aí essa discussão, né? Olha só, isso aí mostra o erro das pautas identitárias. Eu acho isso totalmente delirante e deslocado nesse caso. Também. O ministro foi demitido em poucos dias depois que a denúncia apareceu. Ele não foi preservado por ser negro, não houve nenhuma espécie de proteção que seria justificada em termos de identitarismo, que eu já acho um termo muito ruim. Assim, eu não sei o que é identitarismo, assim, o que eu sei é que tem mulher e preto pedindo as mesmas oportunidades materiais que homens e brancos e gays pedindo para viver em paz. Mas os caras inventaram esse nome identitarismo para esse negócio. Mas eu acho que essas discussões são completamente deslocadas nesse caso, mas obviamente quem já fala isso por reflexo em qualquer assunto falou. E é sempre bom lembrar, né? Assim, o fato do Silvio ser negro é assunto porque isso é raro, né? Eu entendo quem está pensando, pô, mas o que isso vai fazer com a causa do combate ao racismo, etc. Mas, assim, o problema de fundo é que se as distribuições de poder na elite política e econômica fosse semelhante à distribuição de brancos e negros na população, isso não seria nem assunto, né? Isso não seria uma coisa que chamasse atenção, né? Mas ele era o único ministro negro, por isso que isso vai chamar atenção. Ninguém acha que o Arthur Lira coloca em questão, enfim, o fato de que os homens brancos são assediadores, etc. Mas, assim, isso se deve ao fato de que é raro você ter ministros negros. E a solução para isso é ter mais ministros negros, né? É uma ocupação maior dos espaços de poder pelos negros brasileiros. A tentativa de tirar conclusões desse episódio para dizer que, olha só, esses são os limites desses movimentos, etc., isso é totalmente picaretagem. A conclusão correta é o contrário. A conclusão correta é que a gente precisa ter mais gente negra nesses espaços, entendeu? Para que esses eventos, inclusive, nem sequer deem margem a esse tipo de discussão. Perfeito. Muito bom. Ana, mais alguma coisa? Eu presenciei alguns eventos com o Silvio Almeida durante a campanha e também na posse dele no ministério. Nesse evento em São Paulo, durante a campanha em 2022, ele discursa pro Lula e ele fala, né, que votar no Lula é votar pela memória de Marielle Franco e Anderson Gomes. No discurso de posse dele como ministro, em que ele foi super elogiado, assim, foi um discurso super emocionante em que ele faz uma menção ao exemplo da Aniele
Marielle e das mulheres pretas. O livro dele, Racismo Estrutural, escrito dentro da coleção Feminismos Plurais, publicado pela editora Pollen, teve coordenação e prefácio da Djamila Ribeiro. Nos agradecimentos do livro, ele menciona as mulheres pretas. No livro, ele descreve a situação da mulher negra no Brasil e descreve o sistema de dominação de classe como sendo racial e sexual. E fala que, se nada for feito, toda a instituição vai se tornar uma correia de transmissão de privilégios e violências racistas e sexistas. Isso ele escreve. E essa, na verdade, é a base da acusação contra ele, né? É nessa consciência dele de quais problemas e qual a gravidade desses problemas que mora a nossa consternação com tudo que aconteceu. Porque ele não é um cara que veio de Marte. Ele escreveu sobre isso, ele estudou sobre isso, ele leu sobre isso. Bom, encerramos assim o segundo bloco do programa. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos tratar do 7 de setembro dos bolsonaristas. Já voltamos. Ministério da Cultura e Congás apresentam São Paulo Jazz Weekend, dias 28 e 29 de setembro, no Memorial da América Latina. Não perca o evento que vai transformar a cidade de São Paulo na capital mundial do jazz. Diane Reeves, Hermeto Pascoal, Scott Kinsen, Seu Jorge Daniel Jobim e muito mais. Uma incrível jornada gastronômica com grande variedade de pratos. São Paulo Jazz Weekend, um encontro de música, inclusão e sustentabilidade. Mais informações em spjw.com.br. Muito bem, estamos de volta. Celso Rocha de Barros, vamos começar com você. O 7 de setembro serviu para que essa turma aí dos bolsonaristas esquentassem a pauta da anistia dos golpistas, né, Celso? E tem eco no Congresso, né? Pode impactar, inclusive, a eleição do próximo presidente da Câmara. É isso mesmo, Fernando. O 7 de setembro seguiu um roteiro que a gente já tinha antecipado aqui no programa passado, com várias tortas de climão. No que se refere aos candidatos a prefeito, os dois evitaram estar no palanque na hora que o Bolsonaro discursou, com medo dele cometer algum crime contra o STF ou alguma coisa assim. O Ricardo Nunes foi embora antes e o Pablo Marçal chegou depois, quando o ato já estava acabando. Também houve uma treta que a gente tinha previsto entre o Marçal e os evangélicos, e os pastores evangélicos. O Marçal disse que o Malafaia não deixou ele subir no carro de som para discursar, e o Malafaia disse que o Marçal só apareceu no final para tentar lacrar em cima dele, que ele não ia topar esse negócio. E, finalmente, como previsto, o Tarcísio de Freitas também ficou lá, meio sem saber o que dizer, meio com cara de bobo. Defendeu a anistia aos golpistas, mas também não quis criticar o STF. E, obviamente, estava o tempo todo torcendo para aquilo acabar. Nesse evento, pelo menos, a pauta da eleição e a pauta da anistia aos golpistas não cruzou muito fácil, não. Os bolsonaristas mais radicais, o Bolsonaro, o Eduardo e tal, pediram anistia aos golpistas, mas os candidatos não quiseram se meter muito nesse assunto, não quiseram comprar briga com Alexandre de Moraes, nem nada. Essa questão da anistia aos golpistas de 8 de janeiro é uma questão delicada para o Bolsonaro. Por quê? Por um lado, ele tem que defender a anistia se ele quiser recrutar gente para a próxima tentativa de golpe. Porque todo mundo viu que em 2022 o Jair mandou todo mundo ir pro golpe e na hora H ele foi pra Disney, para preservar o álibi dele. Eu adoro isso. Então, com certeza, deve ter gente na prisão, puta da vida, porque enquanto eles estão lá, o Bolsonaro tá vivendo de mesada do PL do Valdemar Costa Neto. A Sarah Winter, uma extremista que acampou em frente ao Congresso, já tinha avisado que, quando começaram essa coisa dos acampamentos na porta do quartel, ela deu um aviso dizendo, olha, não façam isso aí não, porque na hora que a polícia aparece, o Bolsonaro não aparece para te salvar não, entendeu? Se ficar essa impressão, da próxima vez que o Bolsonaro falar, vamos radicalizar, não sei o que, ninguém vai. E o cara já fica com medo de, bom, se a polícia aparecer, eu sou preso e o Bolsonaro foge. Agora, por outro lado, fica complicado pro Bolsonaro se você pintar esses caras como uns otários que sofreram lavagem cerebral e eram só os pé rapado do golpe. Porque se eles são os pé rapado, quem é o chefe? Se eles sofreram lavagem cerebral, quem lavou? Então, assim, se você, inclusive, me propuser agora soltar esses caras e prender o Bolsonaro e mais uns 20 deputados bolsonaristas, eu assino antes de você pedir, cara.
Agora, não tem ninguém propondo isso. Porque, veja bem, duas uma. Ou os caras que estão lá presos são uns vândalos que conscientemente organizaram um negócio para tentar um golpe de Estado por eles mesmos, foram lá, implementaram aquele golpe e aí fracassou e foram presos. Se isso for verdade, esses caras são criminosos perigosíssimos e tem que ficar 20 anos na cadeia mesmo. Agora, se eles são uns coitados que foram levados lá sem saber o que era, que são uns pais de família meio desorientados, meio idiotas, entendeu? Então alguém fez a lavagem cerebral. Então alguém liderou e manipulou essas pessoas. E aí fica a questão, quem foi? Então, assim, como é que fica a história que o Bolsonaro conta sobre o 8 de janeiro, se esses caras são só a massa de manobra, entendeu? Quem é que manobrou essa gente? Então, esse assunto, para ele, é bem mais complicado que parece, porque eu facilmente imagino um cara no Ministério Público, por exemplo, dizendo, opa, então esses aí são a massa de manobra? Então, vamos abrir aqui para investigar os chefes desses caras, entendeu? Vamos oferecer delação para esses caras. Entendeu? Você quer sair da cadeia? Você conta aí pra gente quem foi que te fez fazer isso aí, entendeu? Que é uma coisa que, obviamente, é o pior pesadelo da vida do Bolsonaro. Então, eu acho que, embora, evidentemente, eles precisem fazer isso, que isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência. Para a militância hardcore do bolsonarismo, foi muito ruim o Bolsonaro sair do país na hora do golpe. Eles acharam isso uma deserção. Assim, como eles achavam muito ruim o Eduardo ir ver a Copa. Vocês lembram dessa história? Assim, os caras acamparam em frente ao quartel e Eduardo Bolsonaro foi ver a Copa. Aí quando os caras daqui falaram, cara, que isso, cara? Como assim? Você diz que nós estamos no momento mais grave da história da República e você foi lá ver a Copa? Aí o Eduardo mentiu que foi levar uns pendrives para distribuir para os chefes de Estado lá. Né? Agora, se ele aceitar a tese que esses caras são só uns pé rapado manipulado, aí a gente tem que abrir a discussão aqui. Quem foi que manipulou esses caras? E a gente sabe que foi você, né, Jair? Pô. Ana Clara, a gente sabe que foi você. Eu só queria detalhar um pouco que essa discussão da anistia ao 8 de janeiro não é a mesma discussão da anistia ao Bolsonaro que restauraria a elegibilidade dele. Essa questão da anistia que o PL está negociando no Congresso e tal, que pode beneficiar o Bolsonaro, é uma tese jurídica ainda muito inconsistente, né? Tem algumas teses, uma das principais é de que você mudaria a lei para exigir que toda pessoa declarada inelegível tivesse que antes ter sido cassada. E como Bolsonaro não foi cassado, ele não estaria apto à inelegibilidade. Uma das teses é essa, mas assim, isso ainda é muito embrionário. Ele não entraria, mesmo que ele seja condenado no 8 de janeiro como mandante, e seja anistiado, caso essa anistia venha a passar no Congresso, ele ainda continua inelegível. A anistia da inelegibilidade é outra. O Bolsonaro está sendo investigado pela Polícia Federal no inquérito do golpe, sobre o que ele fez para orquestrar tudo aquilo. Caso ele seja condenado nessa investigação, se torne réu e seja condenado, e o Congresso venha a votar a anistia do 8 de janeiro, ele pode ser anistiado por ter participado do 8 de janeiro. Mas isso não muda o fato dele continuar inelegível, porque ele foi declarado inelegível pelo TSE por outras razões. E o PL, na verdade, quer que tramite no Congresso uma outra legislação que acabe derrubando a inelegibilidade dele, ou seja, restaurando a possibilidade dele se candidatar. Então são duas anistias diferentes, a anistia do 8 de janeiro, que não muda a inelegibilidade dele, e a anistia que o PL está negociando com os candidatos à presidência da Câmara. Eu queria aproveitar o 7 de setembro para falar um pouco da eleição em São Paulo. A gente falou tanto, né, sobre o Pablo Marçal vai, não vai, o Nunes vai, não vai. No final, o Nunes foi, mas acabou preferindo não falar nada, porque com medo de vaia. O Pablo Marçal acabou não sendo convidado pelo Bolsonaro, mas foi mesmo assim. Só que não conseguiu subir no carro de som, não foi permitido que ele subisse. Aí a explicação dos bolsonaristas para ele não ter subido é de que ele chegou tarde demais. Ele chegou, sei lá, depois das 3 da tarde no evento e já estava acabando e não podia subir mais ninguém. Ou seja, eles não queriam dizer que eles não queriam que o Pablo Marçal subisse. Mas quem foi ao 7 de setembro, os jornalistas, enfim, pelo que a gente viu da cobertura, claramente Pablo Marçal ali era
até mais forte que o Bolsonaro no chão, assim, pelo menos Ele o relato de com essa sim. manifestação. E aí, como resultado do 7 de setembro, eu conversei com as campanhas, e acho que as pesquisas que saíram na quarta-feira mostram isso também, né? Uma certa resiliência do Pablo Marçal, né? Ele continua ali no campo dos 20%, assim como o Boulos, o Nunes. E mesmo tendo sido atacado ali ao longo das últimas 2 semanas, mesmo com a briga com o Bolsonaro e tal, ele se mostra resiliente com esse público cativo. Então, tanto o Nunes quanto o Boulos vão apelar para aquela estratégia de antecipar o segundo turno no primeiro turno, que é a estratégia do voto útil. Então, o Boulos vai tentar regimentar o voto útil porque ele vai dizer que ele é o único que pode derrotar o Pablo Marçal, e o Nunes vai regimentar o voto útil para dizer que ele é o único que pode derrotar o Boulos, porque quando você coloca Boulos e Marçal, o Boulos tem se saído muito melhor no segundo turno. Então, essa estratégia do voto útil já está ali na pauta, já deve ser os próximos passos dessas campanhas. Mas tem uma questão que é preocupante para o pessoal do Nunes, que é o seguinte: eles avaliam que tem ali um percentual do eleitorado do Nunes, que é o eleitorado do Bolsonaro, e que eles não estão muito certos de que, no final das contas, esse cara vote no Nunes. Eles estão já quantificando aí um cenário em que, quando chegar na véspera, esse pessoal migre para o Bolsonaro, esse pessoal mais à extrema-direita ali, que ainda não desembarcou do Nunes. E que isso impactaria… O Nunes poderia impactar em até 7 pontos. E 7 pontos tira ele do segundo turno, né? Então, embora a pesquisa da Quest tenha mostrado o Nunes com 24 pontos, até melhorou bastante em relação à última, o clima na campanha dele não é de otimismo, assim. Eles estão muito preocupados com essa migração de votos dos ultra-bolsonaristas para o Pablo Marçal agora. E já que a gente está falando do Pablo Marçal, só queria concluir dizendo que tem várias reportagens na imprensa mostrando que ele foi na Bienal do livro, né? Porque ele aparentemente é um grande autor de livros. Ele disse que ia banir livros, caso fosse eleito prefeito, livros que formassem comunistas, né? Ele fala: tudo que for deturpar a produtividade, o crescimento e a liberdade, a gente vai banir. E aí, segundo uma reportagem do Valor Econômico, obviamente teve muita gente que vaiou ele lá, e a resposta dele ao receber vaias era colocar o dedo indicador sobre uma das narinas, sugerindo que quem estava vaiando era usuário de cocaína. Por aí você já vê o quanto que ele aceita o divergente. É uma sarjeta indizível, né? Faltam-me metáforas, faltam adjetivos. Agora assim, eu convido os ouvintes a analisar os problemas que a gente discutiu no primeiro bloco, à luz do que a gente está discutindo em política brasileira. Vê se está com cara de que essa política vai resolver esses problemas. É isso. Depois dessa amarração do casca de bala, não tenho mais nada a declarar. Vamos encerrar o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Se a gente escutar um concerto ou uma sinfonia com atenção, nós vamos ouvir um monte de coisas. Drama. O teatro veio abaixo como se fosse um final de ópera. Histórias de superação. Eu já tive um ataque de pânico no palco, aqui na Sala São Paulo. Desafios. Não tinha sala de ensaios, nem para ensaios. Conquistas. A gente nunca imaginava que ia ter uma estrutura dessa em São Paulo, no Brasil. E momentos apoteóticos. Acelera o coração. É algo físico, emocional, mágico. Essa é a palavra, é mágico. E é isso que você vai ouvir em Aqui a Música Toca, a série que comemora os 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. São 7 episódios narrados por mim, Sandra Anenberg, toda semana na sua plataforma preferida. Te espero lá. Muito bem, estamos de volta. Diretora, é com você agora. Bernardo Esteves reincorporado à bancada para disputar esse Kinder Ovo, desbancar o Celso Rocha de Barro. Olha Vamos aí. lá. Pô. Solta aí, Mari. Nós temos um orçamento brasileiro que é um orçamento absolutamente de faz de conta.
A gente sempre aprovou o orçamento ao apagar das luzes, praticamente no último dia do ano, ou no último dia antes do Natal, em 5 minutos, em votação simbólica no Congresso, uma peça de ficção. O Congresso não sequestrou o orçamento. O Congresso resgatou parte do orçamento sequestrado pelo governo. Essa que é a verdade. Eu vi, teve uma hora que ele fez uma inflexão assim de carioca picareta que me soou familiar. Eu falei, pô... Não dá. Eu vou embora antes do Kinder Ovo. Inflexão de carioca picareta. Eduardo Cunha, em entrevista ao portal Poder 360. Mais um, Celso, mais uma vitória. O Eduardo Cunha é ruim de oração, né? Porque no final do impeachment ele pediu que Deus tenha misericórdia dessa nação e Deus obviamente não teve, né? Não teve. Nos anos seguintes. Bom, encerramos assim o nosso Kinder Ovo e vamos direto para o Correio Elegante. Eu vou começar então com o e-mail do João Montenegro, que é jornalista no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: tenho ouvido muitas cartas elogiando o Celso no Correio Elegante. E claro que isso é absolutamente meritório, dado que as análises embasadas do querido Casca de Bala são fora de série. Mas queria aqui mandar um salve à brilhante Ana Clara Costa, que além de excelentes análises, nos brinda com bastidores de Brasília como somente uma talentosíssima repórter poderia fazer. E aproveito para pedir que mandem um beijo para minha namorada, Natália Moreira de Souza, que, como eu, é ouvinte assídua do podcast. Um forte abraço. O João Montenegro, um beijo para a Natália, mas acho que ela quer um beijo da Ana Clara e um beijo do Celso. João, obrigada. Um beijo, Natália. A Marcele Machado Cruz escreve em nome de um pessoal. As sextas-feiras ficaram mais bonitas desde que descobri o Foro. E não estou sozinha nessa. O Foro tem uma comunidade apaixonada na turma de 2024 de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP. Vocês poderiam mandar um abraço para esses jovens pesquisadores precarizados que somos? Helena, Carlos, Sara, Jonatas e eu? Obrigada pela lindeza de trabalho que fazem. Ô Marcele, um beijo pra vocês e um abraço. Pra você, pra Helena, pro Carlos, pra Sara, pro Jonatas. E é isso. Um abraço pra vocês todos. E olha, eu sei que a precarização aí na academia tá difícil mesmo, né, gente? Boa sorte pra vocês. Um abraço, um abração. Então, uma pergunta muito pertinente do usuário do YouTube, Defar. Como é que a gente vivia sem o Celso antigamente? Que isso, gente. Também eu sempre não vivi sabemos. comigo e não sei se recomendo para as pessoas. O Luiz Alexandre Amaral escreveu o seguinte: sou professor e diretor do Programa de Estudos Portugueses e Brasileiros da Universidade de Massachusetts. O Foro sempre foi o meu podcast favorito, mas depois do show que o Celso deu no episódio de estreia, olha só, tive que incluir o podcast na lista de fontes obrigatórias para os alunos da graduação. Rapaz. Então, além dos meus agradecimentos a toda a equipe do podcast pelo maravilhoso trabalho jornalístico, quero usar esse correio para testar meus alunos. Quem me mandar uma mensagem até a próxima sexta-feira dizendo que ouviu o Foro dessa semana vai ganhar um ponto extra nesse semestre. Aprovo inteiramente esse método pedagógico sofisticadíssimo. Isso fui eu falando. E queria mandar um forte abraço aos meus queridos amigos do Rio de Janeiro, aos meus colegas linguistas, professores e pesquisadores, ao maior Teresiner de nossa família, meu cunhado Marcelo, professor da Unicamp, e por último um beijo com muito amor para minha esposa Flávia, companheira de 32 anos, que toda sexta escuta o Foro comigo. PS, Celso, se você alguma hora estiver dando uma volta pelo Nordeste americano e quiser trabalhar, nos avise, pois será uma honra convidá-lo para dar uma palestra aqui na universidade. Caramba, Luiz, valeu mesmo. Assim, não sei se eu vou ter dinheiro para dar uma volta ainda. Mas se isso acontecer, entendeu? Muito bom. Sensacional. Valeu mesmo, pô. Alô, alunos do Luiz, hein? Bom, terminamos assim então o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Grande Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Celso. Valeu, Fernando. Até a próxima semana. Tchau, Bernardo.
Valeu, Fernando. Um abraço para você, para os ouvintes, para os colegas. Obrigado pela participação. E tchau, Ana. Tchau, Fernando. Até mais. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.